Eu fiquei pensando bastante na referência que você fez ao Vidas Secas. Eu achei genial, eu não tinha pensado nessa ligação. E além dessa coisa da brevidade, dos capítulos que parecem contos autônomos, tem uma questão da linguagem que eu acho que também se aproxima um pouco da sua. Não vou dizer que é a mesma, lógico, mas Sim. tem uma coisa do mínimo, né? Dessa linguagem delicada por ser justamente, não sei se dizer minimalista, por exemplo. Mas eu fiquei pensando, por outro lado, do 7 aos 40, na relação com Proust, por paradoxal que pareça, né? Porque e você, quando você falou em reencantamento, voltar à infância como momento de reencantamento, bom, ressoou ali Proust, né, como o tempo reencontrado, o tempo da infância. Então, não sei se muito bem como formular essa pergunta, mas eu fiquei pensando, aí agora você fala, não, porque o romance do século XIX, do século passado é o século XX, na verdade. Sim, né? é verdade. Então, eu pergunto se talvez essa outra linguagem para falar do eu seja mais desse século, ou como você vê essa relação entre uma língua... Porque... Bom, se você podia falar um pouco dessa relação com Proust, com uma linguagem que é o oposto da sua, né? Porque é uma linguagem e que tem a ver talvez com uma coisa de aprofundar na psicologia, no fluxo da consciência, né? Essa linguagem que não tem fim e que, né? E que é nesse sentido oposta à sua de trabalhar com os afetos mínimos, né? Como sugerindo mais que explicitando. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, não, claro, Diana. Bom, muito obrigado também pela pergunta. Não, eu acho que você tem toda a razão. Ao mesmo tempo que, né, ele é seco também, né, aos 7 aos 40 e outros textos que às vezes eu faço, eles estão ali, não se diz muito, procura se dizer aquilo que é essencial, ou às vezes eu gosto também de trabalhar, não sei se eu gosto, é uma limitação também, com os não ditos, aquilo que a gente não diz, mas está dizendo também, né? Porque em torno do dizer tem toda uma margem do não dizer, né? Pressuposto ou subentendido. Então, a gente também vive muito falando demais, né? E às vezes sinto que na hora de escrever que é preciso limpar um pouco as coisas que não são minhas, né? Que nem tudo é nosso, quase nada é nosso, mas tem alguma coisa que você captura e acha isso é meu, né? Isso eu sou um sujeito, né? Eu tenho esse nome, eu tenho essa história, tal. E eu acredito que os capítulos, quando pensado, né, como quadros de sentimento, eles são meio que madeleines, né? Foca neles e fecha neles um pouco, né? Só que eu acho que eu trabalhei mais, de forma mais proustiana, mas talvez até um pouco verborrágico, no Caderno de um Ausente, né? Que é esse pai, ele quer falar sobre a família anterior para contar para a filha o que ele viveu e em que mundo que ela vai entrar para acolhê-la de alguma forma. Esse livro, inclusive, ele deu muito trabalho, porque eu já estava já em alguns capítulos para frente, eu já tinha descoberto que tinha que ter os espaços, mas eu não sabia qual o tom que ele falava com ela ainda, né? E aí fui ler um pouco lá os autores do século XIX, eu fui ler mesmo Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, li alguns salmos, porque eu sabia que tinha um sabor ali de registro que tinha a ver com o que eu estava buscando, que era trazer para essa pessoa que estava chegando, né, que o pai vai dizer isso para a filha, e ela não está vindo só para o mundo, né? Lembrando as boas-vindas lá do Caetano Veloso, né? Mas é um mundo que também vai trazer dor, né? Vai trazer alegria, mas vai trazer dor. É a experiência da existência. E aí eu achava que tinha que falar com ela de um jeito que é uma vida, né? É uma vida que está chegando. Então eu precisava falar com solenidade. E aí, estudando esses autores, relembrando tal, eu encontrei o tu, né? O tu arcaico, que era o tu que ele vai falar com ela como tu, né? E não tu como que se fala em algumas partes do Brasil que corresponde ao você, né? Mas é o tu mesmo, né? Como a segunda pessoa, né? Tu vais, tu serás, que também deixou louco o pessoal da COSAC também na revisão para buscar as regências, né? As concordâncias e tal. Eu também checava, né? Direto isso. Mas às vezes aqui ou ali a gente fica, nossa, como que conjuga isso que ninguém mais conjuga, né? O tu, né? Nem o vós, etc. e tal, né? E aí fiquei trabalhando nesse negócio e aí quando que eu encontrei, senti que estava acolhendo essa personagem, esse ser, essa nova vida, né? E no Caderno de Ausente, a minha referência é diferentemente do Aos 7 aos 40, que era o Graciliano Ramos, no entanto, era um outro autor também muito
ligado. Era o João Cabral de Melo Neto com A Morte e Vida Severina. Que é um livro que vocês conhecem, né? Um alto de Natal, quer dizer, um alto à vida, né? Que nasce, né? Mas ele o tempo todo da história ele tem a morte. E só ao final que nasce a vida. E eu queria fazer o contrário, começar com a vida, e obviamente, né, sem dar spoiler, né, mas enfim, e terminar com a morte, né? Era isso que me interessava na história. Então, os meus trabalhos também eles são leituras dos nossos autores, eles são aquelas coisas que a gente gostaria de fazer, são homenagens também a autores com quem a gente ampliou nossa literatura como leitor, se apaixonou por eles. E aí eu acho sim, que no caderno esse lado proustiano ele está mais ali, e ele é mais verborrágico, eu acho. Embora também, em vários momentos, esse narrador, né, esse pai, ele vai dizer... esse é meu pai, né? Ele não diz muita coisa dessa filha. Ele está com ela no parque e diz: uma hora ela estará comigo, alguém vai lá e diz: esse é meu pai. É um nada você dizer isso, mas é um tudo também, né? Sim. Quando você olha o outro, esse é meu pai. Né? É o mundo que está ali, que te trouxe ali também, né? Então, eu acho que e eu gosto muito também de Proust, né? Mas eu não sei fazer aquelas coisas, eu não sei viajar daquele jeito. A minha literatura é muito... Não sei se ela é concisa, porque eu também não tenho... Ou que eu acho que aquilo que está dito já é suficiente, ou porque eu também não sei escrever como um caudal, né, como um mar, eu não sei. Talvez seja uma limitação, né? Talvez não seja mais dessa época essa escrita, né? Não sei, eu tenho certeza. Eu sei que eu fui entrevistado quando eu estava com esse livro aqui, aos 7 aos 40, e o Caderno de um Ausente, num programa, né, que é Globo News Literatura, e aí o entrevistador falou: mas só isso você escreve e tal? Não, mas não estou sendo irônico, não, mas tipo, é pouca coisa, né? Livros muito fininhos, tal. Mas era o que eu senti que eu tinha para dizer. Eu sei que muitas vezes tem diferenças no mercado. Você fala: estão esperando um livro teu de 300 páginas, né? Um romanção, tal. Estou esperando. E aí a gente tem que ficar brigando, porque você faz a carreira com conto, que é considerado um gênero menor, né? E aí você tem uma obra que já está andando, está há bastante tempo, só depois você vai descobrir também que ela poderia estar toda ligada, interligada. Aí você faz isso no primeiro momento, né? Só com os 7 aos 40, mas depois você começa a ficar mais ligado, mais atento para outras coisas.